pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje a gente vai falar sobre o novo acordo ortográfico. Quais foram as palavras, as regras que alteraram aí na nossa língua portuguesa? Esse acordo ele aconteceu há bastante tempo atrás, foi em 1990, porém ele entrou em vigor a partir de 2016. Algumas editoras alteraram aí as palavras, as regras a partir de 2009. Então fica uma dica. Tome muito cuidado com o material que você vai ler, pesquisar e os livros também, porque a partir de 2009 algumas palavras já foram alteradas em alguns materiais, porém a obrigatoriedade começou a partir de 2016. Tome muito cuidado com o material que você vai pesquisar, então, sempre que sejam materiais atualizados com a nova ortografia. No meu tempo, por exemplo, a gente tem algumas palavras que escreviam totalmente diferente. Vocês que são jovens talvez não percebam tanta diferença, mas pessoas que são um pouco mais velhas confundem. Por exemplo, no meu tempo, paraquedas escrevia com hífen, para, hífen, quedas. Hoje, paraquedas aglutinou e se tornou uma palavra única, assim como manda-chuva também. Ideias a gente acentuava e hoje não se acentua mais. Eu gostaria então de trabalhar com vocês quais foram essas regras que alteraram na nossa língua portuguesa. Vamos lá? A primeira regra que a gente observa foi aí a introdução de 3 letras no nosso alfabeto. Então, K, W e Y. De 23 letras passaram aí para 26 letras. Outra regrinha foram as palavras estrangeiras. Então, introduziu-se aí algumas palavras estrangeiras no nosso vocabulário, no nosso idioma no dia a dia. Show, Taiwan, stand-by, bife, enfim, outras palavras também, e alguns nomes próprios, como William, Patrick, que são nomes estrangeiros e que foram incorporados ao nosso idioma. A terceira regra refere-se à acentuação. Palavras aí paroxítonas, de tongos paroxítonas, que também perderam o acento agudo. Então, ideia, como eu tinha falado anteriormente, ideia não se acentua mais. Boia, assembleia, odisseia, não se acentua mais com acento agudo. Os hiatos também, palavras aí paroxítonas formadas por I ou U, perderam o acento após o ditongo, como feiura, bocaiúva. A quarta regra é o fim do acento para o e e. Lá, como eu disse para vocês, no meu tempo, que faz um bom tempo, eu aprendi que voo se escrevia com acento circunflexo. Perdeu o acento, ficou... Você veja que a pronúncia continua a mesma, o som da palavra, a dicção continua a mesma, mas perdeu aí a grafia da acentuação. Creem, jou, leem, vou, vem, perdeu então o acento circunflexo. Também nós temos a quinta regra, o acento diferencial. Antigamente, para fazer uma diferenciação entre o verbo para e a preposição para, eu utilizava aí a acentuação aguda, do agudo. Hoje não existe mais essa diferença, tanto que o verbo ou a preposição continuam com o mesmo som, a mesma pronúncia, só perdeu a acentuação aguda. Então, polo, pelo, pera. Na época que eu escrevia pera com acento, hoje não se acentua mais. Vamos para a sexta. Aqui nós temos a exceção. Tem uma exceção, e é importante que vocês decorem, que vocês sempre lembrem, sempre vai existir a tal da exceção na língua portuguesa. É isso que faz a língua portuguesa ser uma bênção, porque tem algumas exceções, isso que complica um pouco para a gente. Mas se você é inteligente, você vai lembrar aqui, por exemplo, os verbos por e pôde no passado, precisa acentuar com o circunflexo. Os verbos aqui, o ter, o tem, vem, mantém, contém, todos eles no plural também se acentua com o circunflexo. Então, isso você vai precisar lembrar aí no dia da tua redação, no momento que você precisa escrever. Para falar, é tranquilo, porque a pronúncia continua a mesma. Sexta regra, fim do trema. Pinguim, 50, linguiça, frequente, anhanguera são exemplos de palavras que utilizava-se antigamente o trema e caiu, não se usa mais, porém você perceba que a pronúncia continua da mesma forma. Pinguim com trema ou sem trema, permanece o mesmo som, mas esqueça essa sinalização aí, essa grafia do trema. Agora, os nomes próprios, alguns permanecem. Você pode ver Miller, por exemplo, com trema, e Miller também sem o trema. Observe, tome muito cuidado, porque assim,
Palavras, geralmente não tem o trema, mas nomes próprios, sobrenomes, podem sim ter o trema. Tranquilo? Bom, a 7ª regra é a dupla grafia. Se você chegar em Portugal, por exemplo, você vai verificar que lá eles utilizam, por exemplo, o gênero com o acento G, com acento agudo na letra E. E nós aqui no Brasil, nós utilizamos o circunflexo. Professora, está errado? Não, não está errado. Você pode usar essas palavras antônimo, gênero, por E e sinônimo das duas maneiras. Se você escrever na redação dessa forma, é aceito porque foi feito esse acordo de que teria a dupla grafia, a dupla acentuação para essas palavrinhas que eu coloquei para vocês. Tranquilo? Portugal, a fala dessa forma é aceito e gênero no Brasil, das duas formas também é aceito. Tranquilo? A 8ª regra é uma regra um pouquinho mais complexa, porque tem vários pontos aí que a gente precisa aprender. Eu prefiro dizer aprender do que decorar. Se você ler no seu dia a dia, você vai inferindo, vai começando a compreender que aquela palavra é assim que escreve. Por exemplo, segundo as palavras que começam com H, não tenha dúvida, vai hífen. Super-homem, pré-história, coloca-se o hífen. Após o prefixo vice, vice-prefeito, vice-presidente, tranquilo, hífen. Após o prefixo recém, recém-nascido, hífen. Depois do prefixo ex-jogador, ex-namorado. Veja, ex-namorado, risca ele da tua vida, vai hífen. Toda vez que tiver o prefixo ex, pode ficar tranquilo e colocar um hífen. Quando houver o prefixo além, além-mar, coloca hífen. O prefixo bem, ele adora um hífen, tá? Então, praticamente todos, após aí o bem, vai o hífen. Bem-vindo, bem-humorado. Cuidado apenas com a palavra bem-vindo, que é nome próprio. Pessoas têm nomes, algumas pessoas que se chamam bem-vindo. Aí vai com N, bem, com N, e aglutinado, bem-vindo tudo junto. Mas isso é uma exceção apenas para o nome próprio. Tranquilo? Depois do prefixo pós-graduação, também vai o hífen. Pré-escola, com o prefixo pré, também vai hífen. E quando tiver o prefixo sem teto, vai hífen também. Vamos lá algumas regrinhas. Mesma vocal, separa. Micro-ondas, micro-organismos, sobre explorar, coloca o hífen para separar as vogais. Nós temos aqui mesma consoante, separa. Super romântico, interregional, subbibliotecário. Você pronuncia com duas palavrinhas, prefixo e a palavrinha seguinte, então coloca aí o hífen para separar. Depois nós temos outra regrinha, vogal diferente. Vogal diferente, junta, infraestrutura, autoestima, coautor, semi-aberto. Pode juntar sem medo de ser feliz. Consoante diferente, também você vai juntar. Subchefe, hipermercado. Consoante mais vogal, junta. Então, veja ali o prefixo alto, mais a palavra seguinte, peça, inicia com uma consoante. Pode juntar. Semi, prefixo, semicírculo, também. Termina com vogal, começa a seguinte palavra com a consoante, pode juntar. Semicírculo, microcomputador. Aí nós temos aqui, hífen quando há vogal seguida de R ou S, girassol. Veja que antigamente escrevia com hífen, gira, hífen, sol. Hoje saiu o hífen e juntou aí com duas consoantes aqui, ou S ou R. Então fica ultrassonografia, antisséptico, contra-regra e girassol com 2 S. Outra regra, é hífen para circun e pan, com vogal H, M ou N. Pan-americano, pan-helenismo, circunnavegação, pode colocar o hífen. Em palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas. Também não tenha medo de ser feliz, pode colocar o hífen. Em nomes de países e regiões como grã ligados por artigo ou forma verbal, 2 adjetivos, 2 verbos, elementos repetidos. Coloca-se o hífen. Veja ali, traz os montes, tem a ligação entre o artigo os. Põe o hífen. Grã-Bretanha, entre os rios, também. Coloca ali, tá juntamente ligados por artigo. Coloca o hífen. Corre, corre. 2 verbos para poder falar, você entender ali. Corre, corre. Vai 2 hífen. Vai o hífen. 2 verbos. Blá, blá, blá. Palavras, elementos repetidos. Pode colocar o hífen também. Palavras consagradas pelo uso. Então, algumas palavras, antigamente, eu falava cor-de-rosa sem o hífen.
A forma de falar continua a mesma, cor de rosa, mas hoje coloca-se o if. Essas são as palavras consagradas pelo uso. Pé de meia, água de colônia, água, arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa e ao Deus dará. Bom, pessoal, seria essas aqui então as regras. Eu espero ter contribuído um pouco aí com o teu conhecimento e se precisar de alguma informação, alguma ajuda, só pedir aí nos comentários, deixe seu comentário também se você gostou da aula e nos ajude aí, estude bastante e tamo junto. Obrigada por ter assistido e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.